Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Armstrong, monitor de Empresarial 2. É um prazer muito grande poder estar contribuindo de alguma maneira com o aprendizado de vocês. Lembra-se que na última aula combinamos de produzir alguns vídeos cuja finalidade não é dar aula, ministrar a aula, mas é trazer um bizu, fortalecer os conteúdos ministrados tão brilhantemente pelo professor Diego Cabral. Nesta oportunidade, vamos tratar acerca de alguns conteúdos que já foram ministrados, não todos, mas os principais, que acredito fazer parte da prova de vocês, a A1, e ao passo que também faço uma lembrança a todos que na próxima semana, no dia 12 ao dia 16, estaremos realizando a Semana da Monitoria, semana pela qual nós, monitores de todas as áreas do direito, estaremos exercitando questões de provas com o intuito de revisar todo o conteúdo ministrado nas aulas e fortalecer o aprendizado. Nós estamos com um recurso a mais e, nesse ponto, eu me coloco aqui à disposição. Criamos os grupos de WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer manifestação da parte de vocês, estamos absolutamente abertos. Se eu não souber responder de imediato, pesquisarei, procurarei consultar ao professor, pois esse é nosso papel, né? Ser mais um elo de ligação entre os alunos com os professores. Para tanto, eu reservei aqui alguns slides, onde a gente vai tratar alguns pontos importantes a respeito da disciplina. Quero dizer a vocês, né, que primeiro nós vamos estudar um título de crédito muito interessante, muito importante, que é a letra de câmbio. Lembrando a vocês que a letra de câmbio, ela tem um triângulo, né, pactuado entre três grandes personagens: o sacador, o sacado e o beneficiário. O sacador, inicialmente, o devedor principal. O sacado, ele entra na história quando ele aceita, e esse aceite, ele, no título de crédito, existe um local, conforme vocês podem observar aqui, onde ele efetivamente vai aceitar ou não. Se ele aceitar, ele entra no triângulo. Se ele não aceitar, o sacador ele permanece como devedor principal. Se ele aceita, ele passa a ser aqui, né, o responsável, e o sacador corresponsável pela dívida junto a esse beneficiário ou tomador, certo? Aí, mais para frente, a gente vai ver alguns detalhes sobre a letra de câmbio. Mas o importante nessa página aqui do slide, que se diga, é que o formato da letra de câmbio, ela é livre. Ela não tem uma lei reguladora, né, sobre que forma padrão adotar. Mas os requisitos, sim, esses são regulados por lei e eles são obrigatórios, devendo estar presente, como a nomenclatura aqui, a expressão letra de câmbio, que vocês podem observar aqui em amarelo, deve estar presente, bem como o valor determinado na forma numerária, como também por extenso, os nomes do sacado, devedor, local e data do saque, assinatura do sacador, certo? E o local reservado para o aceite. Esse aceite aqui é importante demais na letra de câmbio e vocês vão entender depois, certo? Então, trocando em miúdos, o que é que vocês podem aqui guardar? A forma da letra de câmbio, ela é livre, os requisitos não. Os requisitos, eles devem estar presentes. E quais são os requisitos principais? A expressão letra de câmbio, que é uma cláusula cambiária, o local do aceite, onde vai ser assinado pelo sacado, certo? Que é aquele no qual receberá o encargo da dívida, né, transferido aqui pelo sacador. Nós temos também o nome deste sacado, onde ele vai ter a oportunidade de assinar,
Nós temos também a assinatura do sacador e o local do saque, certo? O local onde a pessoa efetivamente vai receber ali de volta, ou melhor, vai receber o pagamento daquele débito, ok? Bom, nesse próximo slide aqui, eu coloquei umas animaçõezinhas, vou até tirar aqui. Como é que funciona basicamente esta relação? Vocês podem ver aqui 3 personagens que a gente criou hipoteticamente para melhor ilustrar como é que acontece essa triangulação desse negócio jurídico, no caso, letra de câmbio. Nós temos aqui a Mariazinha, que ela é sacadora. O sacador é aquele que cria, certo? Aquele que emite a letra de câmbio, certo? Nele pode estar aglutinado 2 outras funções. Ele pode ser o próprio sacado, certo? Ele pode emitir, criar um título para ele mesmo, onde ele mesmo se responsabiliza pelo pagamento do débito, e ele pode ser também o tomador beneficiário. Então, o sacador ele pode aglutinar essas 2 funções. Mas, normalmente, aquele que cria e emite, que é o sacador, no caso aqui a sacadora, que é a Mariazinha, ela vai emitir uma letra de câmbio para o Renato, que vai ser o sacado, também chamado de sufocado, né? Como o professor Diego costuma a representar nas aulas, para melhor facilitar na memorização. Esta letra de câmbio, ela tem uma data de vencimento. No caso aqui, eu botei o dia 30/4 de 2021. O Renato, que é o sacado, o possível sacado, ele recebe essa ordem de pagamento, porque a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, e ele vai resolver se aceita ou não, porque Renato não é obrigado, certo? Ele vai decidir se ele aceita ou não aceita ser o sacado nesse triângulo aqui da relação cambiária. Se ele aceitar, ele vai ser corresponsável por aquela dívida. Se ele não aceitar, ele sai da jogada e Mariazinha continua, né, como a principal devedora da relação, com o Caio, que é o tomador também chamado de responsável. É esse Caio aqui que vai receber o título de crédito. Chegou no vencimento, dia 30/4 de 2021, Renato não pagar, o Caio tanto pode cobrar do sacado, que é o Renato, como também pode cobrar de Mariazinha, certo? Por quê? Porque Maria, apesar de ter transferido o título para Renato, Maria ela não deixa de ser não deixa de ser responsável, ela é corresponsável nessa triangulação aqui, ok? Ficou legal, não ficou de entender? Então vamos para o outro slide. Ainda sobre letra de câmbio. Como eu disse lá atrás, é obrigado o sacado a aceitar? Não. É uma manifestação de vontade dele. Portanto, é facultativo. Mas qual é o se ela é facultativa, ela pode seguir 2 viés, entendeu? Ou seja, 2 efeitos. Ele pode ser um aceite, né, parcial, né? Você pode aceitar parcialmente, porque se você não aceita, morreu ali, né? O devedor continua sendo, no caso do nosso caso hipotético, a Mariazinha. Então, quando ele não aceita, o efeito jurídico em relação à letra de câmbio nenhum. É facultativo, né, ao sacado. Mas se ele aceita, ele pode aceitar de forma parcial, certo? São 2 caminhos, né? A lei são 3. Ou ele não aceita, ou ele aceita de forma parcial, ou ele aceita de forma modificativa. Se ele aceitar de forma parcial, ele paga parte do título. Então, se negocia que parte do título vai ser paga e a outra parte continua sobre a responsabilidade de Mariazinha, que é o sacador, certo? E o sacado paga parte do título. Se ele aceita, mas ele coloca formas diferentes, né, de quitar aquele débito, através dessa letra de câmbio, através da manifestação de condições distintas, né, daquela anteriormente reservada para tal. Tá certo?
Então, em suma, esse slide ele é muito esclarecedor, porque define aqui se o sacado aceita ou não. Se ele aceitar, ele vai lá naquele localzinho, né, previsto lá na letra de câmbio e assina, declarando ali, né, como principal responsável agora pelo pagamento ao beneficiário, ao tomador. Ele pode decidir na hora? Não, ele não pode decidir na hora. Ele poderia até resolver na hora aceitar essa triangulação dessa relação cambiária, mas ele tem um tempo para pensar. Esse tempo para pensar tem nome, né? É chamado de respiro, exatamente, respiro. Ele tem um tempo, né, para justamente respirar e pensar se esse é o caminho que ele quer tomar, ok? Bom, nesse próximo slide aqui, ainda falando sobre título de crédito e ainda falando sobre letra de câmbio, nós temos aqui os efeitos. Se ele aceita, como a gente já disse, adiantou lá atrás, ele vai ser devedor, inclusive devedor principal. No caso da nossa historinha, o Renato, que é o sacado ou sufocado, para melhor ilustrar. Se ele aceita, a Mariazinha, que é o sacador, não deixa de ser responsável, ela continua sendo responsável, mas ela é co-devedor, ela é corresponsável pelo título, entendeu? Então, se chegou na data do vencimento, não houve pagamento, né? O Caio, que é o nosso tomador, ou beneficiário, ele poderá responsabilizar, ele poderá cobrar de Renato e entrar com ação executiva, no caso, contra a Mariazinha, né, para reaver o valor pactuado na relação negocial, na relação cambial, ou cambiária, né, aliás. Então, se vencido e não pago, o tomador poderá cobrar de Maria, né, no caso, o sacador, e numa ação executiva cobrar de Renato. Eu tinha dito o contrário, né? Na verdade, o Renato, que é o sacado, e ele dá o aceite dizendo que quer, né, entrar nessa relação cambiária, ele passa a ser o principal devedor. Então, se chegar no vencimento, não houver adimplemento daquele título, ele pode, o Caio, que é o tomador beneficiário, cobrar de Mariazinha, que é o sacador, e entrar com ação de execução contra o Renato, que é o sacado. Se o Renato, que é o sacado, não aceitar, então Mariazinha, ela continua sendo a devedora principal do título, não ocorrendo, entendeu, a efetivação da letra de câmbio, ok? Então, gente, passado isso, vamos para o próximo slide. Para o próximo slide. Bom, no próximo slide nós temos aqui o vencimento, que é muito importante, é um requisito primordial da letra de câmbio, certo? Nele vai ter a data limite para cumprimento da obrigação, porque título de crédito são títulos, né, que obriga, que manifesta ali uma relação de negócio entre as partes, né, se acerta ali condições, né, para o pagamento de uma determinada dívida, certo? E no caso da letra de câmbio não é diferente, ela tem uma data de vencimento, certo? Então, com a data de vencimento, pagando-se o débito, morre essa obrigação aqui, ok? Nós temos também uma denominação na letra de câmbio chamada letra à vista, que é simples de se entender. A letra de câmbio à vista, a cobrança ela se dá a partir do momento da emissão. Então, foi criado o título de crédito, entendeu? O sacado aceitou, a partir de então, naquele momento da emissão, já é o vencimento ali para adimplir aquele débito. Nós temos também outro termo, né, chamado letra a certo termo da vista, né, que o prazo se inicia a partir do aceite. Então, o sacador vai até o sacado, certo? E ali, quando ele decide aceitar, a partir daquele momento ali já se inicia a data do vencimento, que se dá exatamente no dia do aceite. E nós temos a letra certa, termo da data, que o prazo se inicia na data da emissão.
Então, assim que é emitida, criada, ali é o prazo para a quitação daquele título, ok? Nós temos uma observação aqui em vermelho, vencimento extraordinário, que é justamente quando o sacado ele recusa a aceitar, no caso ali, essa triangulação que se dá na letra de câmbio, ok? Próximo slide, nós já adentramos na teoria geral dos contratos. O contrato é uma fonte de obrigações necessária à manutenção da atividade empresarial. Então, o contrato ele vai ali regular esta relação empresarial. É uma relação obrigacional que se forma entre as partes. Então, cumprida a prestação, a obrigação, obviamente, ela se extingue, ok? Ou se extingue. Nós temos 5 regimes diferentes, a depender do contratante. Nós temos um contrato administrativo, trabalhista, do consumidor, civil, comercial. Então, isso vai depender do tipo de relação que você está tendo com o contratante. Se for uma relação administrativa, o regime será administrativo. Se for uma trabalhista, não, se for do trabalho, será trabalhista. Se for do consumo, será consumidor, civil e comercial, que é empresarial, e assim sucessivamente. Então, os 5 regimes diferentes existentes vai depender, obviamente, do contratante. Bom, no próximo slide é o seguinte, aplicação do CDC aos contratos empresariais. Isso cai muito em prova, inclusive em provas da OAB e provas também de concurso público. Vou afastar até a minha imagem aqui para cá, para o cantinho, para explicar essa parte para vocês. Bom, é o seguinte, ele está perguntando o seguinte, se o CDC ele é aplicado ou não nos contratos empresariais. Normalmente, atendendo a alguns princípios, principalmente o princípio da teoria finalista, o CDC ele não é aplicável, certo? Uma relação empresarial, ela não é aplicável, o CDC não é aplicável numa relação empresarial. E por quê? Simplesmente porque numa relação empresarial, o empresário ele não é o destinatário final. Então, não pode ser considerado uma relação de consumo, em razão pela qual não deveriam ser aplicadas tais relações às regras do CDC, justamente porque, certo, pela teoria finalista, nessa relação empresarial aqui não existe destinatário final, como é na relação de consumo. Quem é o destinatário final numa relação de consumo? O consumidor. Já aqui no contrato empresarial não existe. Mas como no direito tudo tem ressalva, tudo tem exceções, neste caso não poderia ser diferente. Então não é uma regra absoluta, certo? Não é uma regra absoluta, por quê? Porque a jurisprudência ela mitigou essa teoria finalista, dizendo que, dependendo do caso concreto, existirá sim a aplicabilidade do CDC, mesmo numa relação empresarial. E a gente vai ver jurisprudência depois a respeito, já no próximo slide, como vocês podem ver aqui. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Superior, nossa Corte Superior, ela entendeu que o empresário ou a sociedade empresária são considerados consumidores quando os produtos e serviços que adquirirem forem utilizados de forma direta ou indireta na atividade econômica que exerce, ou melhor, não é aplicável o CDC nesse caso. Por exemplo, se determinado bem ou serviço, ele de certa forma, direta ou indiretamente, ele exerce ali um incremento, né, naquela atividade econômica, então, nesse caso aqui, não está configurada a relação de consumo e ele não é destinatário final. Então, se ele não é destinatário final, ele não pode invocar aqui o CDC, certo? Nessa relação de consumo. Agora, se o empresário ou a sociedade empresária adquire esses bens, adquire esses produtos ou esses serviços
e ele está na condição de destinatário final, e essa relação ela não impacta diretamente ou indiretamente na atividade que ele exerce, aí sim, nessa relação empresarial é aplicável o CDC. Ok? Deu para entender direitinho? Saindo desta parte de contrato empresarial, nós entramos agora, acredito que o professor Diego vai dar esse assunto já na próxima aula, mas só para dar uma clareadazinha, dar um bisuzinho a vocês a respeito do assunto, o idoso, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma definição, esquematicamente, do que vem a ser idoso, que é um ato jurídico pelo qual o credor, né, de um título de crédito, ele transmite. Então, o endosso, na verdade, é uma transferência a um terceiro. Vamos dizer que numa relação exista Mariazinha, que é o sacador, tem o sacado, que é Renato, né? E tenha o tomador beneficiário, que é Caio. Mariazinha, que é o sacador, transfere para o Renato, que é o sacado, e Renato sacado aceita, né, aquele título de crédito, por exemplo, uma letra de câmbio, e no dia certo do vencimento, o tomador beneficiário, no caso o Caio, ele faz ali o saque daquele valor que é devido. Aliás, corrigindo, ele antes de fazer o saque, ele transfere através de endosso aquele título para outra pessoa. No caso aí, uma terceira pessoa, né, vai entrar nesse triângulo aí dessa relação cambiária. Então, essa transferência aqui do tomador para uma terceira pessoa, no caso aí uma quarta pessoa, na verdade, né, vai ser chamado de endosso. Então, o endosso é um termo que quer dizer transferência de um título. Então, aquele título que inicialmente pertencia ao tomador Caio passa para uma quarta pessoa, certo? E a pessoa que endossa, ela é chamada endossante. E a pessoa que recebe é chamado endossatário. Em outras palavras, aquele que transfere o título é o endossante. Aquele que recebe o título é o endossatário, certo? Então, essa transferência aqui esses conceitos aqui é muito simples de entender. E o endosso ele se dá, né, na forma da tradição, ou seja, da entrega, né, do título, né, para uma quarta pessoa, no caso. Então, aqui prevalece o princípio da cártula, né? Com quem está o título, está ali o poder, né? O poder, inclusive, de executar, de entrar na justiça e reaver aquele direito, certo? Entenderam aqui essa parte? Então, ainda continuando na parte de endosso, a gente vai ver que o endosso ele tem os seus efeitos jurídicos, como qualquer título, como um título de crédito, como um cheque, como uma letra de câmbio. Lembrando que o endosso é uma transferência, certo? Não é uma transferência, né, para outrem de um título de crédito recebido, ok? Como está aqui, ó, transferência de titularidade do título de crédito. Então, o título estava na mão de um tomador e ele, através de endosso, transfere para uma quarta pessoa, vamos assim dizer. Então, qual é o efeito jurídico, né, dessa transferência? Se na data do vencimento, o endossatário, que é aquele que recebe o título de crédito, aí aqui eu já coloquei um novo personagem, vou chamar esse endossatário de Daniel, certo? Tem a Mariazinha, o sacador, no caso de uma letra de câmbio, temos o Renato, o sacado, e temos o Caio, o tomador. Digamos que Caio, o tomador, ele endossa, ele transfere aquele título de crédito para Daniel, que é o endossatário. Então, além de tomador beneficiário, no caso do endosso aqui, o Caio ele vai ser também o endossante, certo? Ele vai endossar, transferindo aquele título de crédito para Daniel. Se por acaso chegou na data do vencimento, Daniel foi receber, não conseguiu, ele vai poder cobrar de Renato, que é o sufocado ou sacado,
Se ele não pagar, Daniel, que é a quarta pessoa, botei a terceira aqui, o Daniel ele vai poder executar qualquer dos codevedores. Ele tanto vai poder executar Renato, que é o sufocado ou sacado, poderá também executar o sacador, Mariazinha, né, que emitiu a letra de câmbio, e poderá também executar o Caio, que é o tomador, beneficiário também chamado de endossante, aquele que endossou o título e transferiu o título de crédito, no caso aqui para Daniel. Entenderam aí? Ficou legal, não ficou de entender? Bom, e como é que funciona o endosso? Lembrar que endosso é diferente de aceite. A gente viu lá na letra de câmbio que existe efeito jurídico para o aceite. Então, se Renato, que é o sufocado, aceitar, ele passa a ser devedor principal, certo? Então, no eventual quebra desse cumprimento, desse adimplemento aí, desse adimplemento desse título de crédito, então a pessoa, no caso aí, vai ser o tomador, o beneficiário. Na nossa historinha, o Caio, ele poderá cobrar, né, do Renato, certo? E como corresponsável também a Mariazinha, que é a sacadora. Mas o endosso é diferente do aceite. O endosso aqui primeiro o local onde é feito o endosso, né? O local do endosso é uma simples assinatura que você vai fazer no verso do título, certo? Pode ser em outro local? Pode ser em outro local. Pode ser no anverso. Se for no anverso, não só você vai assinar, mas você vai colocar a expressão paga-se a fulano de tal, ou endossa a fulano de tal, tá certo? Não há qualquer limite para o número de endosso de um título de crédito. Então, por exemplo, Maria sacadora passou para os conseguiu que Renato sufocado ou sacado aceitasse. Ele aceita. O tomador beneficiário, ele, por sua vez, não quer ficar com o título de crédito e ele transfere esse título de crédito uma nova relação negocial, né, para uma quarta pessoa, no caso aqui o Daniel. Daniel resolve passar para uma quinta, uma sexta, então não existe número limite, né, para a transferência desse título, de modo que o endosso ele pode ser feito quantas vezes for necessário, certo? A depender do gosto de cada freguês. Bom, além do endosso, nós temos também o aval. Olha só que interessante o aval. O que é o aval? O aval também é uma garantia do pagamento do título de crédito. É uma declaração cambiária decorrente de uma manifestação unilateral de vontade pela qual uma pessoa natural ou jurídica, tanto pode ser pessoa física como PJ, assume a obrigação cambiária de forma autônoma, ninguém obrigou ele a fazer isso, e incondicional, ou seja, não existe uma condição para que ele entre nesta relação como garantidor ou não. Ele faz isso espontaneamente, de forma incondicional, para garantir o vencimento e o pagamento de determinado título de crédito, certo? Aquele que entra na relação de aval como garante, como garantidor, é chamado avalista. E aquele que é o real devedor da relação é chamado de avalizado, certo? Por exemplo, se numa relação, chegando à data do vencimento, o avalizado não pagar, né, o corresponsável pelo adimplemento, né, desse pagamento vai ser do avalista, certo? Então, o avalista, ele vai ser ali, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo prático, né? O filho, ele está começando a vida agora, não ganha muito bem e resolve aí entrar na faculdade. A faculdade, por sua vez, né, para que resguarde ali o pagamento em dia de suas mensalidades, né, exige para que o contrato seja efetivamente assinado uma avalista. Isso é muito comum, era muito comum nos contratos do FIES, né, se exigir uma avalista. Então,
essa pessoa aqui vai procurar uma pessoa, né, com condições financeiras para que ele possa ser seu avalista, para que possa dar uma condição, um apoio maior, uma sustentabilidade, uma segurança maior nessa relação aqui que está se formando, certo? Por isso que diz aqui que é uma relação autônoma e incondicional. Ele está entrando não para receber uma garantia de alguma coisa, ele está entrando porque ele quer. Como ele é pai, ele quer ver seu filho bem e ele entra mesmo sabendo que pode, né, ser responsabilizado pelo adimplemento daquela conta ali, daquele contrato, caso ele seja quebrado por falta de pagamento. Para isso, vamos aqui colocar um segundo casinho prático do aval, certo? Para a gente massificar melhor. Naquela historinha, retomando aquela história, o Daniel, que é endossatário. Lembrando a vocês que endossatário é aquele que recebe o título de crédito. O endossante é aquele que, aliás, o endossante é aquele que transfere. E o Daniel, que é endossatário, é aquele que recebe. O que transfere é o endossante. Aquele que recebe o título de crédito é o endossatário. Ao receber o título de crédito, o Caio, lembra de Caio, né? Tinha Maria, Renato e Caio. Caio, que é o tomador, certo? Ou beneficiário, ele vai ser o endossante. Ele vai transferir, no caso, para Daniel aquele título de crédito. Vamos dizer que é uma letra de câmbio. Ele transfere para Daniel. Ao transferir para Daniel, ele diz, não, peraí, antes de transferir, eu quero uma garantia, vai que isso dá errado. Aí ele exige nessa relação aí uma avalista, certo? Ele exige uma avalista para garantir. E ele tem, no caso o Caio, um tio rico chamado Gugu. Aí Gugu, ele diz, não, é meu sobrinho, eu vou ajudar. Ele está começando a vida agora, eu vou ser avalista dele. Então o Gugu entra nessa relação aqui, nesse caso prático aqui, como avalista, como garantidor. Se caso Caio não conseguir ali pagar, certo? O responsável da cobrança, como corresponsável da cobrança, será o tio rico Gugu, tá certo? Então, se o sacado, que é o devedor principal, lembra da história da letra de câmbio, a sacadora ela transfere e a manifestação de vontade de aceitar ou não o aceite, né, ele compete ao Renato, que é o sufocado, que é o sacado. Então, se ele aceita, né, aquele título de crédito, aquele título de crédito ou aquela letra de câmbio será cobrado dele, se ele não pagar. Daniel aqui, ele pode cobrar de qualquer dos codevedores, inclusive do avalista que entrou na história. Então, se ele olha para todo mundo aqui, tá, rapaz, todo mundo é duro, todo mundo aqui não vai poder me pagar, não, mas o Gugu é rico. Então, ele pode cobrar do Gugu, certo? Que entrou nessa história aqui, nessa longa história aqui dessa transferência desse título, que veio lá do sacador, né? Ou da sacadora, melhor dizendo, que é a Mariazinha. Ok? Bom, vamos adiante. Aqui a gente já entra em outro assunto, que é a arbitragem nos contratos empresariais. A gente tem várias formas, né, de resolver um conflito. E nessa vida, né, quase tudo tem conflito, certo? E quando se tem conflito, tem que resolver os conflitos. E a gente tem três formas, três maneiras de se resolver o conflito, a demanda. A gente pode resolver através de uma negociação, de uma mediação ou de uma conciliação, né? A gente também pode resolver pela via judicial ou judiciária, mas a gente pode resolver por uma via administrativa chamada de arbitragem. E olha que interessante. A arbitragem ela não é obrigada, mas ela é um meio alternativo, certo? Na solução de controvérsias. Então, o que é que vai acontecer? Terceiros, uma pessoa, mais pessoas, ela vai intervir nessa demanda aqui, certo? Ela vai ser uma espécie de árbitro, por isso o nome arbitragem, certo? E vai ser decidido com base nessa adesão aqui, sem interferência do Poder Judiciário, sem interferência do Estado. Então, aqui vai ser decidido entre eles.
E existem pessoas especializadas para isso, não é qualquer um, não. São pessoas que vão ser contratadas para dirimir aqui essa demanda, chamado de arbitragem. Então, sem intervenção do Estado, significa que aqui não é uma via judiciária. Então, o que for decidido aqui é lei, mas fora, né, da esfera do poder estatal de decidir, ok? Então, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia de uma sentença. Então, o que for decidido na arbitragem terá força de sentença. Então, vai ser colocado à disposição de quem quer que seja para a solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais. Então, isso aí é um ponto importante, né? O que vai ser decidido na arbitragem? Direitos patrimoniais, acerca dos quais os litigantes possam dispor. Então, aquilo que ele pode dispor, né, aquilo que é seu, poderá ser objeto de decisão de arbitragem. Será nomeado ali uma pessoa especializada para intervir na demanda entre as partes, né, e o que for decidido ali terá efeito de sentença judicial, ok? E a arbitragem, meus amigos, tem crescido muito. De 2005 até 2006, né, veja quantos processos. De 2005, quando essa história de arbitragem começou, né, era movimentado ali cerca de 21 processos, né, com valores considerados ainda baixos, em torno aí de 247 mil. Em 2015, 10 anos depois, né, de 21 processos, 222 novos processos, girando ali uma cifra em torno de 10,4 bilhões. 2016, né, aumenta mais um pouquinho os novos casos, mas aumentando bem mais a cifra. E as pessoas que utilizam aqui essa via alternativa para a solução de conflito estão satisfeitas. O nível de satisfação é bastante alto, gira em torno aí de 92%. Isso é uma pesquisa recente, né, da professora Selma Lemes, onde ela verificou aí esse aumento vertiginoso e a adesão das pessoas a esse tipo de solução de conflito. É legal, porque é mais célere do que o Poder Judiciário e não incha a máquina pública, né, com conflitos que poderiam ser resolvidos ali através de um árbitro ou da arbitragem, certo? Bom, nós temos aqui o aspecto subjetivo e objetivo. Quando falamos da arbitrabilidade sob o aspecto subjetivo, nós estamos ali falando da capacidade de contratar arbitragem, porque, na verdade, ali você está contratando alguém especializado, né, para justamente tratar a respeito de uma demanda que não conseguiu-se verificar ali uma pacificação entre as partes. Então, se nomeia alguém para decidir ali. Então, não poderia instaurar processo arbitral aqueles, né, que têm poderes apenas de administração, aquele que foi colocado para administrar uma empresa. Então, ele não pode chegar lá, né, e se valer desta capacidade de contratar arbitragem. E nem o incapaz, né? Muito menos o incapaz, certo? Pelas razões civis que a gente já entende quais sejam. E nós temos também a arbitrabilidade sob o aspecto objetivo, que são as matérias que podem ser submetidas à arbitragem. A gente viu lá atrás, né, num slide lá atrás, que a arbitragem ela vai se dar sobre direitos patrimoniais que a pessoa possa dispor, ok? Então, será objeto de matéria da arbitrabilidade. Então, passando adiante, vamos adentrar aqui. Como chegamos à arbitragem? Qual é o caminho, né, para se chegar à arbitragem? Então, vamos lá, ver qual é o caminho. Ele pode ser um caminho, né, a se chegar pré-litígio, antes, né, que algum problema aconteça. Então, você coloca ali no contrato, né, que caso haja eventual imprecisão no cumprimento daquela obrigação, entendeu? Ali já tem uma cláusula resguardando que aquela demanda ela será resolvida mediante a arbitragem. Ela obrigatoriamente deve ser por escrito, tem que ser expresso ali essa questão da arbitragem.
E ela deve compor não só o contrato, como também a parte, certo? Não necessariamente tem que estar presente no contrato, certo? Mas ela também pode ser feita à parte também. E é uma autonomia de vontade. A pessoa aceita se quiser, certo? As partes aceitarão se quiser. E ela também pode ser colocada ali no pós-litígio, não só no pré-litígio, mas também no pós-litígio, conforme a gente vê aqui no artigo 9º da lei da arbitragem. E a arbitragem, ela vai repercutir também judicialmente, por termos autos perante o juiz ou tribunal. Então, em determinado ponto patrimonial, ali salvaguardar se há, né, a questão da arbitragem naquele ponto ali, podendo também ser objeto de observação também no âmbito da justiça. E, obviamente, vai repercutir no âmbito extrajudicial, por escrito, através de instrumento particular assinado por duas testemunhas e um instrumento público. Então, se for extrajudicial, tem que gozar de todos esses elementos. Tem que ser por escrito, através de um instrumento particular assinado por duas testemunhas através de um instrumento público. E o contrato definitivo entre as partes, entendeu? Então, que pactuado ali em termos de arbitrabilidade, né, terá efeito ali definitivo, certo? Efeito definitivo, não podendo ser contrariado a posteriori. Bom, a arbitragem ela possui algumas características. Nós temos a questão da celeridade, da especialidade. A especialidade é porque não é qualquer pessoa que pode arbitrar, tem que ser uma pessoa qualificada para isso. E, obviamente, a celeridade ela é muito mais rápida, né, de ser resolvida uma questão, uma demanda, do que pela via judicial, pelas razões que a gente já sabe. A irrecorribilidade, certo? A gente viu aqui atrás, ó, nesse slide aqui anterior, é contrato definitivo entre as partes. Então, o que foi decidido ali no bojo daquela arbitrabilidade, né, forma lei entre as partes, de modo que ela é irrecorrível a partir de uma decisão decorrente aí de uma decisão arbitral, certo? Ela possui outra característica que é a autonomia. A pessoa arbitra por livre e espontânea vontade, as partes elas vão recorrer a essa via por livre e espontânea vontade, certo? Ela vai preservar os relacionamentos, ela vai trazer segurança jurídica ali, entendeu? A pessoa entrará com muito mais confiança, sabendo que a questão poderá ser decidida mais rápido, com a previsão, assim, de uma decisão arbitral, caso haja ali, num pré-litígio, por exemplo, caso haja ali uma questão, né, de discordância entre as partes. E a confidencialidade, né, é um instrumento confiável. Olha o peso, tem peso de decisão judicial, de sentença judicial, melhor dizendo. Então, é uma via alternativa confiável por isso, porque tem peso de sentença judicial. E aqui, meus amigos, a gente vai encerrar a nossa revisãozinha, mostrando para vocês o procedimento arbitral. Então, nós temos aqui vários caminhos, né, que um procedimento arbitral tem que percorrer. Primeiro é instaurado, é como se fosse mesmo uma audiência. Tem um momento de instauração, um momento de nomeação e aceitação, um terceiro momento de alegações iniciais, abertura para a contestação, que é a resposta das partes, com possibilidade, inclusive, de reconvenção, muito parecido, né, com uma audiência, com um procedimento judicial, certo? Tem um momento de réplica, de produção de provas e um momento também da sentença. E você, né, em decorrência da sentença, tem aqui os pedidos de esclarecimentos daquela decisão. Lembrar vocês que a arbitragem, como a gente já havia mencionado, ela é bem mais célere, certo? Do que um processo um processo judicial comum, e ela vai atuar ali, né? Ela vai substituir a longa fase de conhecimento num processo judicial. Olha que legal.
Então, assim, se você passa muito tempo para se resolver uma questão pela via judicial, através da arbitragem você vai ser muito mais rápido, né, do que, por exemplo, um procedimento de conhecimento num processo judicial comum. Cabe ao árbitro decidir. Olha aí a figura do árbitro. Ele funciona ali como um juiz. Então, cabe a ele decidir e, sempre que possível, o quanto deve. Então, ele não só vai decidir, lembra que a arbitragem é para questões patrimoniais, vai envolver questões patrimoniais, certo? E naquilo que a pessoa possa dispor, e não naquilo que a pessoa não possa dispor, certo? Necessariamente tem que ser questões patrimoniais naquilo que possa dispor, e o árbitro vai entrar aqui justamente para decidir e o quanto vai ser essa devolução, né, para a parte prejudicada. Para a fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte precisa ir ao judiciário. Então, por exemplo, vimos lá atrás que a arbitragem, a decisão da arbitragem, ela tem poder de sentença. Então, se mesmo com a decisão a pessoa se sentir contrariada e não ter ali a satisfação cumprida, ela pode pegar a decisão da arbitragem sem passar pela fase de conhecimento e ir direto para a fase de execução no Poder Judiciário para ali conquistar e ter satisfeito o seu direito. Então, meus amigos, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo simples, a título apenas de esclarecimentos. E espero brevemente a gente se encontrar com saúde e fé em Deus. E precisando, estamos por aí. Até a próxima, se Deus quiser.